Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje a gente vai continuar com nossa playlist aqui do livro Literatura Oral do Brasil, do Luiz Câmara Cascudo. Vou colocar aqui para fazer nossa thumb de marcação. Então, para quem está acompanhando a playlist, esse é o episódio 3, né? A gente vai entrar, não sei se é no capítulo 3, exato, capítulo 3. Estou conseguindo fazer um vídeo por capítulo. Às vezes dá, às vezes não dá para fazer isso. E essa playlist, né, se dedica a uma interpretação e comentários desse livro, que é um livro assim, tem um estilo meio de ensaio, certo, a respeito dessa literatura lá do Brasil, valorizando e buscando entender as origens dessa tradição oral que é tão forte na cultura brasileira, né, na cultura da diversidade de povos que meio que se aglutinam aqui no Brasil, ou vem se aglutinando, se aglutinaram no Brasil ao longo de todo esse período de colonização e etc. Bom, antes de começar, né, de fato, o nosso conteúdo, eu queria que você se inscrevesse no canal se você não está inscrito, né? É só clicar aí no botãozinho vermelho para se inscrever. Ativar a notificação, se for o caso, né, para você ser notificado, né? Tem vídeo todo dia, às 11 horas da manhã, mas se você quiser ser notificado, ative a notificação. Dá like no vídeo, né? Assiste os outros vídeos também, das outras playlists. Tem várias playlists de várias áreas. Comentar o vídeo e compartilhar o vídeo. E eu vou colocar aqui o spot do Apoia-se para você ver se você não quer apoiar o canal de maneira mais direta. Então, você pode apoiar o canal no Apoia-se, que é o spot que eu vou colocar daqui a pouco. Mas pode também se tornar um fã do canal aqui no próprio YouTube. Uma taxa bem pequena, você pode pegar e ser fã do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, de bastidores e quem sabe participar até de uma discussão comigo, né? Ou ao vivo ou gravado, né? Mas pode ser uma maneira de você se integrar ao canal e participar mais ativamente, certo? Então vamos ao esporte do Apoia-se, vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, esse aí foi o spot do Apoia-se. E agora vamos ao conteúdo do vídeo do livro Literatura Oral do Brasil, do Luiz Câmara Cascudo. Vamos lá, vamos nessa. Bom, no capítulo 3, o Câmara Cascudo vai colocar como tópicos da discussão dele, certo? Participação indígena na tradição oral da literatura brasileira, na tradição da literatura oral. A difusão da língua geral, no caso o português, as fábulas, aí tem aqui o ciclo do jabuti é de origem africana, ele coloca o questionamento, as lendas, mitos, tradições e a poética. Então aqui ele vai começar falando sobre os diversos trabalhadores, né, que se espalharam pelo país. Ele colocou bom, ele não menciona, mas tem os escravizados, né, mas tem seringueiros, cortadores, viajantes, mercadores. E aí, ao longo de todo o período de colonização no Brasil, né, os 300 e tantos anos de colonização portuguesa, um monte de gente se espalhou pelo país de origens diversas e foi espalhando as lendas, né, as histórias, as narrativas. Aí ele diz aqui, a narrativa indígena repete-se numa herança fixada pelo hábito, em todo o Brasil do interior. Quem viveu em qualquer parte do sertão brasileiro, né, das entranhas do Brasil, ele colocou uma palavra aqui em inglês, Blackland, lembrará a conversa da ceia ao anoitecer, rememorando todos os incidentes da jornada cotidiana. Então seria justamente
essa tradição de sentar à mesa e lembrar das coisas. E aí, bom, hoje em dia, pra gente talvez seja estranho, porque a gente fala muito do que a mídia coloca na nossa cabeça, né? Mas antigamente as pessoas falavam daquilo que elas vivenciavam, né? Então, se você tem viajantes, exploradores, trabalhadores, eles falam sobre o dia a dia deles. E aí, principalmente coisas da floresta, né? A tradição oral indígena guardava não somente o registro dos feitos ilustres da tribo, né, os heróis da tribo, para a emulação dos jovens, né, para ajudar os jovens a se espelharem em figuras, uma espécie de material cívico para lá, não. As histórias com fábulas, contos, ritmo de danças inconfundíveis. O pajé, sacerdote, reservaria como direito sagrado a ciência medicamentosa, os rituais, a breve e confusa teogonia. Os guerreiros que envelheciam possuiriam o arquivo das versões orais, então contando as histórias das batalhas. Então essas tradições que, assim, tá de origem indígena aqui no caso, porque é dos povos indígenas que viviam e vivem no Brasil até hoje, mas todos os povos têm essa tradição de contar os feitos de batalha, geralmente aumentando também, né? Então, por exemplo, você pega a Odisseia, a Ilíada de Homero, é um grande relato de atos heróicos durante uma batalha, durante uma guerra, uma parte de uma guerra. E aquilo ali é de tradição oral, certo? As pessoas passavam aquilo ali no cotidiano, nas refeições, nas festas, ia passando adiante. Então os feitos heróicos de um cara durante uma batalha vão se transformando em feitos cada vez mais heróicos e mais extraordinários, até ele se tornar um semideus, no caso de Aquiles, por exemplo. Então, se existia um Aquiles histórico de verdade, devia ser um cara com certeza muito corajoso, né? muito habilidoso na batalha e tal, mas ele não era invulnerável, e muito menos invulnerável porque a deusa, né, a mãe dele lá tal, mergulhou ele, eu esqueci o nome da deusa, uma deusa da água, mergulhou ele segurando pelo calcanhar, e aí o bebê, e aí ele ficou invulnerável no corpo todo, mesmo no calcanhar. Daí a ideia de calcanhar de Aquiles, certo? Então é um lugar onde o Paris, ou Alexandre, que é o irmão do Heitor, filho de Príamo, o rei de Troia, acerta uma flecha nele e mata ele, o que no filme de Brad Pitt não faz o menor sentido. Ele leva uma flechada no tornozelo e por causa disso perde, não faz sentido, né? O sentido mágico místico é que o lugar era vulnerável porque foi o lugar em que não molhou com a água salgada, o que também não faz muito sentido pela lógica. Era só você pegar, segurar, mergulhava, segurava pelo outro tornozelo e mergulhava de novo, aí molhava o corpo todo, correto? Mas é claro, essas narrativas históricas, míticas, essas narrativas fabulosas, elas não são para ser realistas, elas têm que ser verossímeis naquilo que tentam transmitir. Aí ele vai falar aqui da presença dos europeus, que ele fala que é muito forte, né? Ele fala do idioma tupi, foi o maior divulgador da literatura oral. Então vejam, ele está dizendo que a língua tupi ajudou a disseminar a literatura oral, mas não quer dizer necessariamente que fosse de origem indígena as histórias. Certo? Então as histórias tinham, evidentemente, presença indígena, mas o fato de ser disseminado pela língua tupi não quer dizer que todas eram indígenas. O tupi, já litorâneo, quando o português chegou ao Brasil, foi o mais plástico, mais viajante, o mais inquieto dos povos americanos. O contato mais prolongado com os europeus deu-lhe amplitude e elasticidade para espalhar o que ouvira e contar o que sabia. Foi um denominador comum de histórias. Aí tem aqui os povos indígenas do litoral brasileiro, né, chamados de tupis. Bom, então é isso sobre essa presença indígena nessas histórias narrativas. Deixa eu ver. 5 séculos de distância do indígena sem mistura espiritual, conversar com um aborígene, ouvir falar, quando somos admitidos em sua confidência, é uma surpresa pela extensão de sua cultura oral. Ele está dando exemplo, fazendo uma ponte, pelo que eu me lembro aqui, entre o indígena brasileiro e o aborígene australiano, que apesar da distância acabam tendo traços em comum, especialmente nos temas que são narrados nessa literatura oral. Então as divindades, né, são parecidas, tem geralmente referências com algum elemento da natureza, que aí
como eu conheço um pouco mais, né, na mitologia grega é a mesma coisa, essa referência à divindade como sendo um elemento da natureza. Deixa eu ver aqui, ele fala bastante ainda dessa relação do indígena. Aí tem a questão da presença africana. Então, ele fez uma pergunta, lembram? No começo. Fez uma pergunta na lista de tópicos. O ciclo do jabuti é de origem africana? Ele vai colocar isso porque vários povos, segundo Câmara Cascudo, tem relatos, tem histórias utilizando como personagem de ensinamento o jabuti, né? Uma tartaruga, né? Um cágado, aquele bichinho lento. E como muito se dizia através da maneira como é passado oralmente, que foram os escravos, né, os escravizados que foram passando adiante as histórias, principalmente porque eles eram os grandes disseminadores da língua portuguesa no país, ao longo do período da colonização, da escravização. Pode-se ter achado que a origem era africana, certo? O que o camarada Cascudo argumenta é que, como evidência de que não seria exatamente africana, é que há essas histórias desse mesmo bichinho, ou usando esse mesmo bicho como exemplo, né? Como centro de uma certa história que passa uma fábula, uma mensagem, em vários outros povos, né? Especialmente da África e da Ásia, como eu falei nos vídeos anteriores, né? São os principais disseminadores dessas narrativas, dessa literatura oral pelo mundo. Jabuti, entretanto, permanece copyright indígena. Copyright, é isso. Ele vai dizer que é indígena, tal. Deixa eu ver. Aí ele menciona aqui a Indochina, o Sião. Menciona a África de novo. Vários pesquisadores, né? Que trouxeram relatos sobre essas histórias. Pesquisadores não, né? Exploradores. Os motivos do jabuti: viajam longe, vão à região de Quichua, em São Luís de la Puenta, na República Argentina. Encarnado não tá. Couto de Magalhães. Tem várias referências aqui. Aí fala do Pará e diz da amplitude do uso do jabuti como uma referência. Então ele diz aqui: o indígena tudo explicava naturalmente, dentro da vida assombrosa em que vivia. Estrelas, manchas negras no céu, época de enchente, chuvas, escuro da noite, animais, rios, viveram sob outra forma. Entre os indígenas há muito tempo, quando só existiam os avós das coisas e entes atuais. O avô da tartaruga, o avô dos macacos, o avô dos mutuns e por aí vai. Então, sempre uma conexão entre esses elementos da natureza com o momento atual. Deixa eu ver. A origem da mandioca, essa aqui é clássico. O professor Pedro Agostinho, ele tem também um relato da lenda, né, do mito da origem da mandioca no Xingu. Aí tem aqui a origem do milho, que é mesoamericano. A origem do guaraná, né, da frutinha guaraná, que é da região amazônica. Lenda do Baiporó, origem do arco e da flecha. Então veja, são narrativas que, transmitidas oralmente, explicam uma situação, um aspecto, uma coisa que existe dentro daquele povo, né? A origem da humanidade, das abelhas, dos cupins de pau. Aí tem a narrativa toda, eu não vou falar para vocês porque é muito longa, mas é interessante, né? E como são coisas de domínio público, se você procurar origem da humanidade, das abelhas e dos cupins de pau, você vai achar essa narrativa toda na internet disponível. Ninguém é dono desses textos. Origem da lua, das estrelas e do arco-íris. Bom, aí no quinto tópico ele vai falar assim: o que é um mito? O que é um mito? É uma narração de história fantástica desfigurada pela credulidade, agindo no sentido do maravilhoso. Definição dispensável e negativa. O mito sempre foi fixado imprecisamente. A coleção de fábulas de Ésopo, madrinha do gênero, denominou-se, isso aqui é um termo,
Isso é um termo que, meu Deus, indígena ou é inglês isso aqui? Aizopumitoi. Não, isso é grego, Aizomitoi. Fábulas, sinônimos de mitos. Então, aqui ele está dizendo que, apesar de todos os estudos, aqui ele menciona o Kuhn, menciona o Miller, o Strauss, são pesquisadores que pesquisaram o mito. E aí essas pesquisas, né, acabam reduzindo, pelo que eu entendi do que ele falou aqui, o mito a uma coisa menor, digamos assim. Os mitos indígenas são, em sua maioria, articulados num vago sistema religioso esboçado pelos cronistas do século XVI, no inicial catalogação dos pavores gerais. Então faz sentido, né, que as narrativas míticas se refiram a coisas que os povos, né, cada povo tenha medo. Do mesmo jeito que nós hoje temos nas nossas mitologias modernas as histórias de terror, né, os monstros, as histórias de terror, que faz com que a gente sinta medo, mas ao mesmo tempo alívio por ser ficção. É claro, né, tem as histórias de terror verdadeiras, aquelas que assustam porque são verdadeiras, tipo o medo da guerra, o medo do apocalipse climático, essas coisas todas fazem parte também da nossa constituição psíquica, né, do mundo moderno. Ele vai falar aqui das entidades, né, aquelas várias entidades que a gente ouve falar desde pequeno, no Sítio Pica-Pau Amarelo, né, nas histórias. Bom, o Sítio Pica-Pau Amarelo, que é uma criação do Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato é um contemporâneo do Câmara Cascudo, com pretensões diferentes, é claro. Eu acho que eu não vou conseguir chegar no final desse capítulo, não. Então ele fala aqui dessas entidades, mas eu acho que eu não vou começar a falar das aqui. Só um exemplo para começar da Curupira, né? Curupira, corpo de menino, abreviação de curumim, e pira, que é corpo. Curo, abreviação de curumim. Curupira. Curupira é a mãe do mato, o gênio tutelar da floresta que se torna benéfico ou maléfico para os frequentadores desta, segundo as circunstâncias e o comportamento dos próprios frequentadores. Então é o defensor da floresta, é o protetor da floresta, e é aquele que faz com que os caçadores malvados, né, os destruidores da floresta, se percam e morram lá perdidos na floresta. Bom, eu vou destrinchar mais essas entidades no próximo vídeo, que já está em mais de 15 minutos aqui. Mas foi interessante esse capítulo 3 desenvolver tanto esse aspecto das tradições orais, né, dos mitos indígenas. Bom, é isso por esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, apoiar o canal se possível no Apoia-se. Vou colocar o card do Apoia-se aqui. Dê uma olhada no meu novo livro também, né? Tem aí na descrição o segundo link, é o meu novo livro, Sexo e Celebridades, está disponível no Clube de Autores. E se você não é um fã do canal ainda, clique aí também embaixo e se torne um fã do canal. E passe a ter acesso a conteúdos exclusivos e quem sabe eventualmente até participar de alguma discussão gravada ou ao vivo comigo aqui no canal Super Acadêmico. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!